Bom, meus amados, como hoje eu não tinha absoluta certeza que nós estaremos com o material na mão, né? Eu decidi, apesar que faz parte aí também da proposta da matéria, mas eu vou trazer para vocês algo que não está diretamente no material nosso, né? Mas aí a gente vai utilizando ele também ainda hoje, possivelmente. Mas eu quero escrever aqui alguns pontos e eu quero hoje abordar sobre os sermões que eles têm que, todos eles, sem exceção, tem vários tipos de sermões, né, se a gente pode usar essa palavra tipo, e os seus propósitos. Então cada sermão ele tem que ter um objetivo definido, claro e único, né, cada um. Aí alguns estão perguntando: André, mas fazendo curso e tal, mas essa matéria, se eu não sou pregador, não prego. Bom, tudo bem. Mas essa matéria, de alguma maneira, ela vai ser proveitosa para todos pelo fato de que ela nos fala sobre organização, objetividade, não é? Comunicação, e aí, querendo ou não, todos nós não nos comunicamos, é impossível não se comunicar, né? Claro que a gente está oferecendo aqui algo mais técnico e proposital, que é a mensagem, a pregação da palavra de uma maneira mais organizada. Mas a matéria traz um benefício, independente se você é pregador, aquele oficial da igreja ou não, né? Lida aí com o pastorado, com a exposição da palavra. E aí eu quero trazer para vocês hoje sobre o sermão. Tem que haver propósitos, tá bom? O sermão tem que haver propósitos. Deixa eu escrever aqui os pontos, como vocês não têm no material aí, esses pontos exatamente, né? Tem de outra forma. Eu quero escrever aqui, tá bom? O sermão, os propósitos dos sermões. Primeiro, o evangelístico, propósito evangelístico. O segundo, o doutrinário. O terceiro seria o devocional. O quarto, não é que pode até ter outro aspecto, mas eu estou colocando aqueles que eu entendo ser os principais, os que a gente tem também, né? Consagratório, o sermão ético e o sermão consolador. Bom, esses são os tipos dos sermões que nós temos. E aí a gente vai falar um por um. Antes que a gente fale, lógico, deles, eu quero ainda trazer para vocês alguns aspectos aqui, antes que a gente entre exatamente aí nesses pontos, tá bom? Então, a gente tem que entender, irmãos, que nós falamos para dois públicos, tá? Basicamente para dois públicos. Quando nós pregamos dentro e fora da igreja, e principalmente dentro da igreja, nós temos dois públicos aqui, ou seja, pessoas salvas e pessoas não salvas, né? Inclusive pessoas que elas estão na igreja faz um bocado de tempo e não são salvas. Então existe essa realidade, né, que nem todo mundo atenta. Então tem gente que participa de igreja e não é salvo. Quem acredita assim que, mas a igreja onde eu congrego, assim, 100% da membresia, 100% das pessoas que lá frequentam, e às vezes são membros, inclusive, né, oficialmente membros, eles são todos salvos, André. Bom que fosse, né, irmão? Mas a gente inclusive sabe e detecta alguns que não são de fato, né? Então é perceptível isso em alguns casos, em outros não. E aí não é que eu estou dizendo assim, esse vai ser salvo, esse não vai ser salvo. Existem características de pessoas que nasceram de novo e características de pessoas que não nasceram de novo. Existem características de pessoas que nasceram de novo, mas não são maduras na fé, né? Então essas coisas dá para a gente identificar. Jesus disse inclusive que o fruto, né, ou os frutos da pessoa diria quem ela era. Então a gente acha muito complicado uma pessoa ela se declarar salva, discípulo de Jesus, mas tem um estilo de vida, né, ter comportamentos assim que a gente falou, Jesus disse que os frutos denunciam quem é essa pessoa, né? Porque os frutos é resultado de uma natureza. E os frutos não são apenas feitos, irmãos, não são os feitos em si. Os feitos enganam bastante. Então a gente pode ter um feito bom, né, caridoso, mas a motivação, por exemplo, a intenção,
a raiz daquele feito, ele pode não ser, e pode sim, porque a religião ela treina as pessoas para fazer aquilo que é bom, né? Mas isso não quer dizer que a pessoa ela é nascida de novo. Então tem essas questões. A gente pega o exemplo de Nicodemos, por exemplo. Ele era um religioso exemplar, ele era uma pessoa inclusive de destaque na religião dele, uma pessoa que ensinava, inclusive, irmãos, olha que coisa, ensinava a palavra, pertencia a essa organização religiosa, né, que era o judaísmo, uma pessoa notoriamente conhecida como um mestre, como um ensinador. E não obstante a isso, Jesus disse, nascer de novo, você não nasceu de novo, você não é regenerado, né? Indo do jeito que você está indo, você não vai entrar no reino do céu, porque é necessário nascer de novo, da água e do Espírito. Então a gente vê essa possibilidade sim, de pessoas que frequentam a igreja, que podem estar lá há muito tempo, que exercem inclusive funções, e mesmo assim serem pessoas que não são salvas. Então a gente, dentro da igreja, se depara com esse público, e pessoas mesmo que, né, não conhecem Jesus, não declaram Jesus e entram na igreja. Então a gente precisa entender que nós precisamos alcançar essas pessoas. Como nem sempre nós temos essa clareza, esse discernimento, né? A gente não sabe, a gente está pregando ali pela fé e entendendo que inclusive Deus nos deu uma mensagem para transmitir. Primeira coisa, uma mensagem deve conter uma mensagem. Parece óbvio, mas não é tão óbvio assim, né? Quer dizer, uma coisa que a gente transmite precisa ter um conteúdo, né? Precisa ter uma mensagem, precisa ter um objetivo, precisa ser definido, precisa ser claro, precisa conter, né? Precisa ter uma consistência. Então não é só falar. Não é só citar texto bíblico. A gente viu isso na matéria de hermenêutica, onde o camarada ele trouxe um discurso que era Bíblia atrás de Bíblia, né? Lembra lá do VCC? Mas o que queria dizer aquilo? Nada, não existia um conteúdo, não existia um objetivo. Existia, aliás, era tudo sem conexão uma coisa com a outra, não é? Inclusive estava citando só texto bíblico atrás de texto bíblico, mas no final, em todo o bojo daquilo lá, não se tinha um sentido, não se comunicava nada. Pelo contrário, era uma bagunça enorme em todos os sentidos, né? Na comunicação, não queria falar nada. A pessoa que estava transmitindo, que era o caso lá do cidadão que cortava cana, nem ele sabia o que ele queria, nem ele entendia o que ele estava falando. Então são todos esses aspectos que a gente tem que levar em consideração. E aí, então nós temos dois públicos, né, os salvos e os não salvos. Nós temos que atender às necessidades humanas do ponto de vista de Deus. Do ponto de vista de Deus, nós precisamos, quando a gente comunica uma mensagem, quando a gente prega a palavra de Deus, atender às necessidades humanas do ponto de vista de Deus. E aí a primeira necessidade que eu listei aqui, que é o sermão evangelístico. O sermão evangelístico. Bom, o que se espera de um sermão evangelístico, amados? É uma pergunta. Que seja um sermão que fale somente de Deus, explicando a doutrina de Deus para a pessoa ser salva. Ela tem que seguir os exemplos de Jesus, falando unicamente de Deus, não colocando os outros assuntos no meio, porque tem muitas pessoas que vai, evangelista, eu já vi isso aí, falar de Deus, chegar por nome de político, por nome disso, a pessoa não tem que pôr nome de ninguém, é por falar somente de Deus. Então, o próprio termo já está dizendo, né? O sermão evangelístico, espera-se que se pregue um conteúdo, apresente conteúdo que contenha o Evangelho. O Evangelho, a gente trata assim o Evangelho, às vezes, de uma forma genérica, né? Vamos pregar o Evangelho, a gente tem que estar pregando a Bíblia, mas necessariamente não. O Evangelho é uma mensagem específica. Aí a gente já vai entendendo o que é a mensagem do Evangelho. Em pouquíssimas palavras, irmãos, em meio minuto, alguém pode definir o que seria Evangelho? Em meio minuto, 30 segundos, cronometrando. Quem começar a falar, cronometra. Da Bíblia. Assim? Aí foi resumo da síntese da resenha pouquíssimas palavras, Evangelho. A palavra direto no assunto. Direto no assunto? Direto ao ponto, como diz o comentarista televisivo. A palavra de Deus e Jesus. 16:15.
Isso aí seria. Sim. A palavra de Deus é Jesus, seguindo. Sim. Tudo bem? Mais alguma coisa? Alguém? Vai ser. Palavra da verdade. Na verdade, sim. Boas novas. Boas novas. E o que seriam as boas novas, pastor? Boas novas do Evangelho, a própria palavra. Né? Mas no geral, assim? Sim. É. Tudo bem. Olha só. De fato, evangelho, a palavra evangelho se traduz por boas novas. Notícias alvissareiras, não é? Boa notícia. Isso é evangelho. Evangelho, amados, não quer dizer os 4 evangelhos. A palavra, o termo evangelho, não foi cunhado pelos evangelistas, por Jesus, nem por ninguém. Estou falando dessa época. Evangelho era conhecido há muito tempo atrás, inclusive no Antigo Testamento, que era uma pessoa que vinha de um lugar distante e trazia uma boa notícia. Basicamente isso é evangelho, boas notícias, né? Notícias alvissareiras. Então, evangelho é uma boa notícia. Qual é a boa notícia que nós trazemos? Aí a gente lê Marcos, capítulo 1, por exemplo, nós vamos ter aqui uma ideia, né, do que seria o evangelho. É bom nós termos, irmão, a clareza, né, de todo essa questão conceitual. Nós precisamos trazê-la de uma maneira simples, resumida e objetiva. Então esse é o nosso desafio do mensageiro, né, do pregador. É você fazer sínteses e você conseguir trazer em argumentos que sejam entendidos pelos ouvintes de uma maneira. A gente precisa ter um objetivo, um alvo. Marcos capítulo 1, daqui a pouco a gente fala o versículo, capítulo 1 de Marcos. Então a gente precisa, nós que comunicamos a palavra de Deus, nós precisamos aproveitar todas as ocasiões e todo o tempo que nós temos para apresentar a palavra de Deus, né? Tem pessoas que elas dão volta e acaba não falando nada, né? Aquela pessoa que ela nunca desenvolve o assunto a ponto de chegar numa conclusão do que ela quer. O discurso mesmo, né? Aquele discurso que tem começo, que tem meio e que tem fim, que tem conclusão. E essa conclusão precisa ser de alguma maneira uma aplicação. Então a gente precisa ser essas pessoas que saibam organizar, né, saibam ordenar esses argumentos de uma forma lógica, de uma forma compreensível e de uma forma intencional. Então isso aqui é a comunicação basicamente do Evangelho. Capítulo 1 de Marcos, verso 14 e 15. Aqui tem um textozinho, né, que diz assim: depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando, olha só, o evangelho do reino de Deus. Poderia ter outro evangelho, tá certo? Como o evangelho é boa notícia, mas essa boa notícia era do reino de Deus. E dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Olha que coisa interessante. Vamos extrair aqui desses termos, né, o que de fato Jesus, ou que o evangelista Marcos aqui quis passar para nós. Então Jesus veio pregando, né? Jesus veio comunicando, Jesus veio transmitindo aí. Aqui inclusive o pregando está num verbo que nós chamamos de, o português é gerúndio, né? Gerúndio. É que no grego é auristo, quer dizer, é uma ação contínua. Pregando, batizando, ensinando. Não é algo que se faz de uma única vez, é algo que se vai fazendo, né? É algo que é contínuo. Enchei-vos do Espírito, né? É algo que se vai fazendo, né? Não é algo estanque, é algo que se faz uma única vez. Então ele veio pregando o evangelho do reino de Deus, a boa notícia do reino de Deus. Qual é a boa notícia do reino de Deus? É que o tempo específico de Deus, ele estava cumprido, se cumpriu. Então houve naquele momento que Jesus estava pregando um kairos de Deus, nós chamamos, né? Kairos é a palavra grega para designar tempo, em um tempo específico, um tempo onde se conclui um ciclo, uma etapa, né? Ou seja, o tempo que Deus estipulou para que Jesus viesse. E Gálatas capítulo 4, verso 4, vai dizer que Jesus nasce na plenitude dos tempos. Olha que coisa interessante. Qual que você falou mesmo? Capítulo Gálatas 4 e verso 4. Jesus nasce sob a lei, nasce
na plenitude dos tempos. Então, Deus preparou toda a humanidade, Deus preparou a humanidade, o cenário político, o cenário intelectual, cultural, melhor dizendo, o cenário, todo o cenário mundial como um berço para que Jesus viesse. Quando a gente estuda a história da igreja, a história dos hebreus, a gente vai percebendo que Deus foi preparando toda a humanidade para que recebesse a Cristo, tá certo? Que recebesse essa mensagem. Deus, ele utilizou até mesmo do desenvolvimento humano, no sentido inclusive social. Por exemplo, as estradas criadas por Roma facilitaram a pregação do evangelho em todo o império, né? A locomoção dos evangelistas, dos pregadores, até mesmo essa conquista, essa construção humana na questão da locomoção, isso favoreceu a cultura, né? A cosmovisão, a mentalidade dos povos, as línguas inclusive, e uma série de outros fatores. Tudo isso foi Deus, né, nos bastidores trabalhando para que Jesus viesse no momento exato, perfeito, na plenitude dos tempos. Nasce Jesus no lugar certo, na hora certa, né? Então ali tudo, irmãos, foi preparado por Deus. Então o tempo estava cumprido, cumpriu-se o tempo. E aí o verso de número 15 ainda, né, diz: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Qual é a mensagem do evangelho então aqui? Olha, o tempo se cumpriu, Jesus veio, certo? Jesus veio, o Salvador, e ele veio para aproximar, porque quando diz o reino de Deus está próximo, não é que o reino de Deus está vindo, não é que Jesus vai arrebatar a igreja, é que o reino de Deus está acessível. Esse próximo é de proximidade, de acessibilidade, não é próximo da vinda, está por vir, não é isso. A mensagem aqui, o texto aqui vai se referir que o reino de Deus está acessível, porque não estava antes. Pouquíssimas pessoas, basicamente os judeus, não que outros povos não tinham e não foram alcançados por Deus, né? Foram, mas de uma maneira muito assim específica mesmo. Mas assim, os judeus, eles tinham a clareza da vontade de Deus, de quem era Yahvé, de quem era Deus, eles tinham a lei de Deus. Mas agora todos os povos, irmãos, têm esse acesso. Todas as pessoas podem se relacionar com Deus por meio de Cristo de uma forma direta, sem intermediários. Havia necessidade do sacerdote na antiguidade, havia a necessidade de um ritual, de uma liturgia para se aproximar de Deus. Havia uma série de requisitos para que a pessoa de alguma maneira pudesse se relacionar com Deus, e ainda de uma maneira muito superficial, muito distante. Então não era qualquer pessoa. Quer falar com Deus, irmão? Então traz aí o seu sacrifício, traz lá, se você é bem, né, financeiramente, traz um boi gordo. Não é assim classe média, traz aí um cordeiro, né? É pobre, traz aí um parzinho de pombinha, alguma coisa assim. É pobre de marré, traz um punhado de farinha. Então tinha essa condição, né? Santifica a tua vida, leva até o sacerdote faz intermediação, fala com Deus, Deus responde para o sacerdote responde para a pessoa. Olha que burocracia, irmão. Então era assim que o reino de Deus ele era de alguma maneira acessado, se é que a gente pode usar essa palavra, né? Agora não, todo o ser humano invocou o nome de Jesus, irmão, ele tem acesso ao reino de Deus, né? Por meio de Cristo já não tem mais essas burocracias, já não precisa de um terceiro, de uma pessoa que o encaminhe, porque o próprio Espírito Santo é quem faz essa intermediação na vida da pessoa, literalmente dentro da vida da pessoa, por meio do sacrifício de Cristo. Então qualquer ser humano, qualquer um, em qualquer lugar, em qualquer dia, em qualquer condição, pode elevar a sua voz, pode abrir o seu coração para falar com Deus. E isso é possível. Isso é uma notícia para mim assim fantástica, extraordinário, não é? Porque para a gente ter acesso a algumas pessoas, irmãos, socialmente importantes, tem umas que esquece, você não vai ter nunca, nem que queira, né? Presidente, por exemplo, vai ser uma dificuldade um cidadão comum chegar direto no presidente. Pode falar com um vereador lá, tem um deputado federal, os assessores, né? Então, só
só na época da eleição. O quem? Vereador. O vereador. Só na época da eleição. Isso não vai muito longe até da igreja, né? Tem certos pastores hoje que você não consegue nem falar com eles. Olha aí, mano, que coisa. Já se prontifica. Eu sou pastor. Tem uma porta especial. É mais ou menos assim, irmão. Olha só, graças a Deus, que como Criador do Universo, Senhor dos Senhores, não tem essa burocracia, né? Deus desburocratizou aí esse processo todo. Então, amados, isso para mim é uma notícia, sim, fantástica. Você falar para a pessoa, você pode falar com Deus, né? Você tem acesso a Deus. Deus te ouve. Deus, Ele quer um relacionamento pessoal contigo. O relacionamento de Deus não é coletivo, não é? Deus não fala a multidão. Deus fala a pessoa, o indivíduo. Deus quer se relacionar com cada um pessoalmente, irmãos. Olha só a presença de Deus, não é? Não era assim antes, como nós já falamos em outra ocasião, a presença de Deus, o Espírito de Deus, via de regra, era para o sacerdote, era para o rei e era para o profeta. Toda a nação não tinha esse privilégio. Isso era uma prerrogativa de meia dúzia lá, né? Se é que a gente pode colocar assim, que na verdade era três ofícios, tinha lá suas exceções e tal, e a vontade de Deus nunca foi essa também. Sempre foi se relacionar com todo o povo, sempre foi derramar o seu Espírito sobre toda a carne. Isso vem lá de Moisés dizendo para o Josué, que ficou meio enciumado lá, né? Ó Senhor, tem 2 fulanos lá que está profetizando lá, Eudade e Medade, se não me falha a memória. E aí Moisés disse, oxalá que o Espírito do Senhor fosse derramado sobre todo mundo, todo o povo, e todo mundo profetizasse, todo mundo fosse a habitação do Espírito Santo. Tu tens ciúmes por mim, Josué? Né? Então desde lá, e aí vem Joel dizendo que o Espírito do Senhor seria derramado sobre toda a carne. E quando Jesus morre, ressuscita, ascende o céu, ele envia o seu Espírito. É essa mensagem que Pedro, lá no capítulo de número 2, traz ao povo. Olha, aqui está se cumprindo o que disse o profeta Joel, que diz Deus que nos últimos dias derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Os ossos velhos teriam sonhos, os ossos jovens teriam visões, os mancebos profetizariam. Isso está se cumprindo aqui. O Espírito do Senhor agora se derramando sobre judeus, sobre gentios, sobre todas as pessoas, irmãos. Então essa é uma notícia fantástica. Deus quer se relacionar com o ser humano. Deus está acessível a qualquer dia, qualquer horário, em qualquer lugar. Já não precisa ter uma agenda. Não precisa um dia específico. Era um dia específico, né? Sábadozão. Tinha um local específico, era Jerusalém. Tinha uma forma ritualística específica que era através de todos aqueles rituais. A pessoa, se estivesse em uma condição, tinha que se purificar. A mulher, se estivesse menstruada, não poderia entrar no culto, participar da liturgia. A pessoa, se tivesse contato com algum cadáver, e uma série, irmão, de requisitos para que essa pessoa tivesse acesso a Deus. E aí Jesus vem dizendo, não, o reino de Deus está acessível. O véu já não é mais um impedimento para que você entre na presença de Deus. Deus tem interesse em você. Imagina essa notícia para um monte de pessoas que elas têm angústias na alma, complexos de inferioridade, né? Ou até mesmo para o soberbo. Porque se a gente fala isso para um orgulhoso, fala, Deus está acessível a todos, inclusive aquele seu funcionário, faxineiro, analfabeto, que você considere superior a ele. Então, de todas as maneiras, né, o Evangelho ele vem trazendo uma mensagem para todos, de diversas formas. Então, o que se espera de um sermão evangelístico? Que traga as boas novas. O que são as boas novas? O ser humano estava perdido, porque está no texto aqui, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, na mensagem do Evangelho, uma mensagem evangelística, tem que conter a condição humana. Qual é a condição humana? De perdido, separado de Deus, destituído da glória de Deus. Antes que a gente fale da salvação, nós temos que mostrar para o pecador a sua condição de perdido, porque vai ser salvo do quê? Você precisa de salvação, mas do que eu preciso de salvação? Por que eu preciso de salvação? É a pergunta muitas vezes da alma da pessoa, né? Não se faz diretamente. Então nós precisamos mostrar a condição do ser humano perdido. Então contém aqui, arrependei-vos. Eu preciso me arrepender do quê? De quem eu sou, não só do que eu faço. Quem eu sou? Pecador, separado da vida de Deus. Então a gente precisa mostrar para o pecador a sua condição. A gente precisa mostrar, porque também se mostra só a condição e não mostra
o caminho a um desespero maior ainda, né? É. Já pensou? Olha, você está perdido, a sua condição é essa. O juízo de Deus está sobre a sua vida. Se você morrer agora, você vai ter um julgamento eterno de condenação, separado eternamente de Deus. Então isso causa um desespero. E é bom que a gente cause primeiro desespero na pessoa. Essa não é a primeira mensagem, olha, Deus quer te salvar, Jesus morreu por você. Não, a primeira coisa é, você desesperadamente precisa de um Salvador. Você está perdido, sua condição é essa, não é? Você causa um desespero na pessoa. E agora, irmãos, o que faremos? Qual a solução? Né? Essa foi a pergunta lá dos ouvintes de Pedro. E agora, varões e irmãos, o que faremos? Porque nós matamos o Filho de Deus. Nós fomos responsáveis pela crucificação. O que faremos, pois, irmãos? Aí o Pedro vem dizendo, arrependei-vos, crede no Evangelho, seja batizado em nome do Senhor Jesus, para perdão dos vossos pecados. E aí o Espírito Santo vai vir sobre vós, porque essa é a promessa, sobre os vossos filhos, sobre tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Mas primeiro Pedro mostrou a culpa dessas pessoas. Pedro mostrou que essas pessoas foram responsáveis por a vida de um inocente, que era Jesus. Então a gente tem que mostrar, vocês, seres humanos, ou nós seres humanos, somos culpados. Quem que matou Jesus, irmãos? Foram os romanos? Foram os judeus? Quem que matou Jesus? Fomos nós, a humanidade. Todos nós somos responsáveis. E é por isso, inclusive é por isso, que nós, se não nos arrependermos, nós iremos de fato para a eternidade separados da glória de Deus. Por quê? Porque nós não cremos no Evangelho. Não é porque eu faço isso ou deixo de fazer aquilo. Ah, por que eu vou ser salvo? Porque eu não faço nada de errado. Né? Não traio a esposa, pago os meus impostos, sou um bom cidadão, ajudo as pessoas, frequento a religião, tenho ética, tenho moral, sou um bom pai, um bom marido. É possível ter uma pessoa assim que não sirva a Deus? Claro que é. É difícil, é raro, mas tem. O religioso exemplar, a pessoa que vive foi, né, sob uma ética, sob uma moral. É possível que nós tenhamos pessoas que elas tenham aí essas características. Imagina chegar para essa pessoa e falar assim, ó, você precisa de salvação. Eu preciso de salvação? Por que eu preciso de salvação? Não faço mal pra ninguém. Exato. Pago meus impostos em dia, sou um bom pai e tal. E agora? E ainda para acrescentar, ele fala assim, e eu sou melhor inclusive que alguns irmãos da sua igreja que eu conheço. São mal pagadores, falam mal das pessoas, difamam as pessoas, caluniam, tentam levar vantagem em tudo, né? Tratam os filhos de uma maneira ruim, não é carinhoso com a esposa. Eu conheço, tem uns vizinhos meus lá. Então eu preciso de salvação ou são vocês que precisam de salvação? E agora, irmão? Lascou? Prego que não vi. Não, lascou, porque a gente se deparou com uma pessoa que moralmente muitas vezes é melhor do que muitos cristãos. Vocês percebam então que a gente se deparou com o que agora? Porque é fácil evangelizar a partir da desgraça. Não é fácil. O ladrão, você precisa de salvação. Para a prostituta, você precisa de salvação. É notório, é uma desgraçada. É um desgraçado socialmente falando, inclusive. Né? A sociedade reprova isso. Olha só. Aí quando a gente se depara então com a graça, como que a gente evangeliza a partir da graça? Olha que coisa interessante. Então a gente é sempre acostumado a confrontar o desgraçado, né? A palavra é forte, mas é essa mesmo, né? Sem aquela graça de Deus notória, né? E aí essa pessoa desesperadamente a gente percebe, e socialmente é visto que essa pessoa ela é uma pessoa perdida. Agora a gente se depara com essa pessoa, é fácil, você precisa se arrepender do seu pecado. O que você está fazendo? A sociedade já mostra para você, não precisa nem o Evangelho mostrar para você. A sociedade já mostra, você já tem vergonha, algo dentro de você inclusive, embora você não siga, mas mostra para você, você está errado, por isso você faz as ocultas. É por isso que de alguma maneira você tenta se esquivar da penalidade, você sabe que, né? Agora quando a gente se depara com uma pessoa assim, irmãos, como que a gente faz? Como que a gente evangeliza? Como que a gente aborda? Olha que coisa interessante. Aí se uma pessoa chega para nós e fala tudo isso, e é verdade mesmo, e é possível que seja, e fala assim, bom, o senhor não acha estranho que no meio de toda essa humanidade pervertida, maldosa, pessoas que não valorizam seus filhos, esposa, gente que quer burlar a lei,
levar vantagem, violenta, sem ética, sem moral. O senhor não acha estranho que Deus lhe preservou dessa forma? Por que o senhor acha que é assim? É a bondade de Deus já na sua vida. Já é Deus te conservando e te preservando, porque Ele te ama. Então, irmãos, há aqui meios onde a gente pode alcançar o pecador, independente de como seja esse pecador, notório ou não, porque todos são pecadores, que não são de uma maneira mais explícita, depravada. É o filho pródigo mesmo, né? É aquele esbanjador, é aquele que é a vida bagunçada mesmo. Mas tem lá o irmão mais velho do filho pródigo, que igualmente está perdido. Ô irmão, a cena ali tem dois perdidos: o filho pródigo e o irmão mais velho do filho pródigo, que é religioso, diz: pai, eu nunca transgredi nenhum dos teus mandamentos, eu nunca saí da tua casa, pai, mas estava eternamente perdido dentro da casa do pai, amados. Então a gente vê ali dois exemplos de pecadores: o pecador, e o pecador que não parece ser tão pecador assim, né? Porque em comparação com o outro, ele é um santo, ele é um salvo. Vai saber se isso já não ficou escrito para a gente ter essa mentalidade. Né? Eu tenho absoluta certeza, amado, que ficou escrito por isso, para nos mostrar essa realidade, é fato. Então a gente precisa levar essa pessoa a entender que, independente das suas ações, independente do que ela faz, ela precisa do Evangelho, porque todos pecaram e destituídos, separados, estão da glória de Deus. Todos foram encerrados debaixo do pecado. Todo ser humano, ele carece de um Salvador, não é? Então o primeiro aspecto da mensagem evangelística é mostrar então a condição humana, a condição de existência humana. Não é só o que ela faz, a humanidade, o que ele faz, a pessoa, é mostrar quem ele é. Então, quem é o ser humano? O ser humano é pecador na sua essência e precisa desesperadamente de que alguém interfira de fora para dentro, porque isso não pode vir de dentro dele, não tem condição. A natureza humana é totalmente pervertida, corrupta, coração enganoso, não é? E aí precisa de um Salvador, de alguém externamente que venha, inclusive morra no seu lugar. E aí a gente precisa mostrar: olha, o reino de Deus traz essa notícia, que você é pecador, só que existe um Salvador, e esse Salvador, ele é Jesus, para te aproximar de novo de Deus. E aí o texto ainda acaba, diz assim: olha, arrependei-vos e crede no Evangelho. O que é a mensagem do Evangelho, amados? A mensagem do Evangelho é uma mensagem de confiar nessa mensagem. A palavra crede aqui, né, crer, de fé mesmo, pistes, né, no original, que se traduz por fé. Então, só que é um relacionamento aqui de confiança. Então a mensagem do Evangelho traz essa boa notícia: você pode confiar em Deus. Irmãos, na geração que nós vivemos, no mundo que nós vivemos, a confiança é algo raro, muito raro. Você confiar em uma pessoa, e possivelmente em todas as pessoas que nós confiamos, em dado momento dessa relação, a gente se decepciona e vê que o relacionamento não podia ser assim tão baseado, eu não podia me fiar, né? Essa pessoa não podia ser assim, não é nem às vezes nela, é a natureza dela. Uma vez me traiu de alguma maneira, seja por um pensamento, seja por um desejo, seja por um ato mesmo, eu fui traído, nós somos traídos, nós traímos uns aos outros. Olha só, e o Evangelho diz: não, em Deus você pode confiar, nessa mensagem você pode confiar, né? Por que eu posso confiar em Deus? Porque Ele tem poder para fazer as coisas? Não, nós podemos confiar em Deus porque Ele tem um caráter digno de confiança, né? Paulo disse, se não me falha a memória, em 2 Timóteo capítulo 1, ele disse que digna é essa palavra de confiança, essa mensagem é digna de confiança. Então, então ela é digna disso, né? Você pode aceitar com confiança. Então crede no Evangelho, confie no Evangelho. O Evangelho é uma mensagem onde nós podemos nos basear, nos sustentar, onde a gente pode se agarrar. Hebreus vai falar que é a âncora da nossa salvação. Olha que coisa linda, irmão. Então confie em Deus, confie no seu caráter, em quem Ele disse que é, esse Deus amoroso, que se importa com você, que se importa de verdade com você. Ele se importa tanto com você, Ele te amou tanto, de tal maneira que deu seu Filho unigênito por você, para que você não pereça, mas que você tenha vida eterna.
Olha, irmãos, que coisa linda, que mensagem para o pecador. Você pode confiar em Deus. Ele se interessa pelo que você é, não pelo que você tem, pelo que você pode fazer por Ele. Ele não está investindo em você porque quer um retorno. Ele apenas te ama e só te ama. E deu seu Filho por você porque te ama de uma maneira que nem eu consigo explicar. Mas uma coisa eu posso te falar, Ele te ama, Jesus te ama. Não é isso, irmão, que a gente usava na mensagem, nas igrejas? Jesus te ama. Era assim, lembram? Simples. Sim. Não é? Isso é evangelho, amados. Aí inventaram a teologia. Não, a má teologia, irmão. Inventaram a má teologia. Quiseram enfeitar o pavão, né? Quiseram assim, florear aquilo que não precisava. É simples, né? Isso, a mensagem do evangelho basicamente é isso. Ele dá essa mensagem e fala, agora você vai receber. Esse foi o problema, né? Acrescentaram. O problema é que nem nós confiamos no evangelho, que o evangelho pode salvar pela sua mensagem. Muitas vezes a gente quer elaborar um negócio assim tão sofisticado, Artifícios, né? Tanta coisa. tão sofisticado, né? Cheio de elucubrações, cheio de racionalização, cheio de sofisma, cheio de, sabe? Não, evangelho é isso. Olha, você é pecador, você é pecador por essência, mas há um Deus que se preocupa com você, tanto é que deu seu Filho. Se você crer nessa mensagem, você será salvo. Se crer apenas, mas o que eu preciso fazer mais? Nada mais. Crer em Cristo é o suficiente. Crer em Cristo, mais nada, irmão. Não é preciso pegar suas propriedades e vender, não é preciso ser fiel à religião, não é preciso abraçar a denominação que você está frequentando. Não é preciso, estar no rol de membro da igreja. Não é necessário se batizar nas águas, viu? Não é necessário. O batismo nas águas é apenas uma representação externa daquilo que já aconteceu internamente, é um símbolo. Porque se eu coloco que você tem que crer em Cristo e ainda ser batizado, eu estou dizendo que o crer em Cristo, o sacrifício de Cristo não é suficiente. É preciso mais uma coisinha ainda. Então você vai contribuir mais uma coisa para ser salvo. Não, amados. Agora, então não precisa me batizar? Eu não disse isso. Eu não disse isso. Eu disse que a gente não pode acrescentar mais nenhum ato para a salvação, a não ser aquilo que já foi feito por Cristo. E o meu ato é aceitar essa mensagem, é crer nessa mensagem, apenas isso. O batismo é uma consequência natural, é uma declaração pública, né? É uma confissão pública de que Jesus é o meu Senhor. Então o batismo não salva, o batismo não regenera, o batismo não purifica, é um ritual simbólico, representativo. É algo externo daquilo que internamente, é o visível daquilo que invisivelmente aconteceu na minha vida, uma regeneração. E aí eu mostro para todos, eu confesso diante de todos que eu creio em Cristo, Ele é o meu Senhor. Eu morri, eu fui sepultado e eu estou aqui ressuscitando, né, para viver uma nova vida em Cristo, em novidade de vida. Oh, que coisa linda! Isso está escrito em Romanos capítulo 6, verso 4. Isso está escrito em Colossenses capítulo de número 2, verso 12. Vamos conferir esses textos para ver se é isso mesmo. Tem muitos que saem das águas com as mesmas práticas, né? Bora praticar as porque a água não é a água que transforma, que muda. Não existe um elemento mágico ali. Na água e sai de lá e já... Não, agora me batizei e vou levar uma vida de seriedade. Como assim, irmão? Agora? Não vou me batizar não, porque eu ainda preciso resolver uns negócios aqui. Tem muita gente que pensa assim. Não, mas depois que batizar o negócio vai ficar sério. Irmão, é sério desde o começo. Sempre foi sério. Mas percebe que se não houver uma preparação, muitas pessoas, se falar você precisa se batizar, a pessoa pega para ela e ela se percebe. Claro. No nosso meio isso. Sim, é no nosso meio mesmo. Meu Deus, irmãos, tem gente que fala assim, não, vamos batizar aqui, tem que ser imersão, porque tem que sepultar todo o velho homem, tem que ser debaixo da água tudo, não deixa a mãozinha para fora, nada não, afoga o cara, dá um caldo bom, tá certo? Isso, dependendo do cara que está batizando, precisa dar eu já vi um pastor fazendo 2 vezes, né? Isso aqui é tão pecador que a gente dá 2 vezes.
Eu vi essa situação. Aí eu falo, não, vamos sepultar o velho homem aqui na água. Irmãos, o velho homem, ele sabe nadar. E ele ressuscita também. O velho homem sabe nadar. Vamos lá, amados. Romanos, capítulo de número 6. Não, primeiro Romanos. Isso, está mais pertinho aí. Romanos capítulo 6, verso 4. Olha o que diz o texto bíblico, que coisa interessante. Aliás, desde o verso de número 3, o 3 e o 4. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Olha que coisa interessante. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Então isso é uma representação, um símbolo. Morremos com Cristo. Porque morremos com Cristo, fomos sepultados. Porque morremos, fomos sepultados, também fomos ressuscitados com Cristo. E Colossenses 2:12 completa esse pensamento. Colossenses, eu acho que é 2:12, tá? Vamos conferir lá se é isso mesmo. 2:12, exato. 2:12. Olha que coisa interessante. Colossenses capítulo 2, versículo de número 12. Aliás, desde o 11 ainda vai trazer mais uma informação que eu acho que vale a pena aqui. Colossenses 2:11, a gente leu o 11, o 12 e o 13. No qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Vocês lembram que era a circuncisão, né? Um ritual que todo mundo tinha que passar, judeu e não judeu, se quisesse entrar na lei de Deus, né? Esse ritual que era lá cortar a carninha do prepúcio, né? Que palavra é essa? Depois a gente conversa. Então, isso era semelhante ao batismo, né? Tanto é que Paulo vem trazendo essa figura para fazer esse paralelo aí. Mas essa circuncisão não era com mão humana, não é algo que se fazia de uma forma corporal, né? É a circuncisão de Cristo. Sepultados com Ele no batismo, nele também ressuscitastes, pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo, aí no verso 14, havendo riscado a cédula que era contra nós, ou seja, um libelo, um documento que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então olha só, irmãos, a mensagem é essa: nasceu de novo, teve encontro com Cristo, a sua velha natureza, ela foi morta, sepultada, crucificada. Agora quem vive não é você, mas é Cristo que vive em você, e a vida que agora você vive é a vida na fé do Filho de Deus. Então sim, agora você pode declarar isso abertamente: Jesus é o teu Senhor, Ele levou os teus pecados, tá certo? Então o que é preciso para ser salvo? Vamos ver João, capítulo de número 3, Evangelho de João, capítulo de número 3. Inclusive, amados, isso aqui pode ser uma pregação, exatamente como eu estou expondo para vocês aqui. O que eu estou tentando fazer? Estou tentando expor uma mensagem evangelística. O que eu estou trazendo aqui? As informações necessárias a respeito do Evangelho, da condição do homem, trazendo textos bíblicos, inclusive, que apresentam essa realidade. Eu estou quase que pregando, tendo em consideração que quem está me ouvindo, vocês, é lógico, hipoteticamente, né? Estou trazendo aqui uma hipótese, não são nascidos de novo, não são discípulos de Jesus. É isso que eu estou fazendo. Sabendo, pode copiar, não tem problema. Pode repetir, pode assistir o vídeo e repetir, não tem problema, é a palavra de Deus, não é minha também a mensagem. Vai saber que tem alguém entre nós que não tem. Olha aí, Varão. Meu Deus, você já é mais profundo do que eu, Varão. Ué, e é possível. Pode ser eu, ué. Pode ser. Eu trago para mim. Ô Jesus, será que sou eu? Então vamos lá, capítulo número 3. Vocês sabem, irmãos, só uma breve parênteses aqui, bem pequenininho. Aquele que, porque Jesus na ceia, existe essa falsa impressão que porque nós participamos de igreja, porque nós estamos 200 anos no Evangelho, porque eu prego a Bíblia, há uma falsa sensação, né? Muitas vezes se cria
só por essas coisas é suficiente e é evidência que nós está tudo certo, tudo garantido. Nem sempre, amados. A gente tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. A religião não garante nada, não é? O tempo de casa não garante nada. Ah, eu sou crente há 200 anos. Ih, isso quer dizer o quê? Né? Ah, faz 200 anos. Tem irmãos que eles se fiam nisso, né? Para eles vai na grade curricular, vai no currículo dele, vai lá nas atribuições dele para dar carteirada, né? Eu participei aí, sou pioneiro, não sei de onde, é tão antigo no Evangelho que ele não é que participou do dilúvio, mas pisou na lama. Tão antigo que é, né? Eu sou crente há não sei quantos anos. Irmãos, na verdade, isso é uma denúncia contra a pessoa. Isso é mais grave. Porque se eu sou há mais tempo, se eu professo Jesus mais tempo, se eu participo de uma comunidade de fé mais tempo, isso quer dizer que eu preciso ser mais maduro, mais parecido com Cristo. Eu preciso apresentar mais Cristo. Ah, eu estudo a Bíblia já há uns 20 anos. Ah, André? Então você precisa ter uma clareza muito mais do que qualquer outro que estuda há menos tempo. É assim? Olha, irmãos, o peso que eu estou trazendo para mim. Isso é uma denúncia, né? Sim, então tem coisas que eu prefiro nem falar, porque se eu falo, né? Falo, então você tem que corresponder a essa sua fala. Então é melhor ficar quietinho e tentar demonstrar pela vida. Capítulo 3 de João, Evangelho de João, verso de número 18. João 3,16 todo mundo conhece, né? Mas 18 talvez passe um pouco batido. Verso 18 de João 3. Quem crê nele não é condenado, em Cristo, né? Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Por que as pessoas serão salvas e por que as pessoas não serão salvas? Pelo simples fato de crer ou não crer em Cristo. Creu em Cristo é salva, não creu, já está condenado, não é nem que será, já está condenado. Olha só, então crer em Cristo é salvo. Quem não crê já está condenado. Então não é porque a pessoa é boazinha, tem todas aquelas características lá morais e tal. Não, ela não crê em Cristo. O que levará as pessoas para a perdição eterna? Qual é o pecado? É de não crer em Cristo, irmãos. Esse é o pecado mãe que a gente chama, o pecado máter. É o pecado que gera todos os outros. O que o Espírito Santo viria convencer o ser humano? Do quê? De que você está adulterando, de que você é mentiroso, de que você cobiça as coisas que não são suas? Não. O Espírito Santo, é verdade que ele também convence dessas coisas, é fato. Mas o que ele veio para convencer, e é esse convencimento que vai fazer toda a diferença na vida do ser humano, é o que está escrito em João capítulo 16, verso 8. Evangelho de João capítulo 16, verso 8. Jesus disse, olha, o Espírito Santo vos convencerá. Eu vou para o Pai. Eu vou embora. O Espírito Santo vai convencê-los do que mesmo? O que está escrito? Ainda não chega. Do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque vou para o meu Pai. Não é isso? Não é isso que está escrito aí no verso 9, me parece? A justiça e o juízo. Do pecado. Porque não creem. Ah, desculpa. Porque não crê. Isso, é exatamente. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então, do pecado, porque não crê em mim. O pecado no singular. A 16, 8 e 9, né? Isso, 8 e 9. Do pecado, porque não crê em mim. Então, é singular. Ele não disse, o Espírito Santo vos convencerá dos pecados. Não é o que a gente canta na harpa lá, o 15, né? Isso. Ó, com cego andei, impedido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu, seu sangue verteu, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi. Os pecados. Será? Lá está nos pecados. Será? Pecado. E agora? Pecado. E eu não estou falando da harpa, não é nem da Bíblia, hein? Pega a minha água. Tem aí a harpa, irmão? Então pegue. Uma Pegue. água que está pecado. Não, no texto bíblico, né, pastor? Não, a gente está falando na harpa. Será? Quem escreveu a harpa? Então, não, vamos ver na harpa. É meus pecados, porque não é Vamos. só. Vamos ver a harpa. Ô, professor, só para esclarecer. Mas eu quero ver esse trem aí. Quer que os irmãos achem aí? Meu pecador. A nossa igreja, a Assembleia de Deus, ela considera que
tem que meu batizar Eu sei. para... Né? Se a pessoa aceitou Jesus no meu tempo batizar, está na glória. Está na glória, certinho. Aceitou Jesus, convenceu. Então, bom, se pensa assim, então tem alguma coisa errada, por quê? Bom, se não batizou, diga assim, se não batizou, se não deu para batizar, está salva. Mas tem que batizar para ser salvo, então não é a condição para ser salvo. Porque se acredita que não se batizou porque não deu e é salvo, então não é a condição. Não, você está confundindo. Não, eu sei. Não, se a pessoa tem um batismo. Sim, se batizou. E a pessoa fala assim, eu não quero me batizar. Sim. Entendeu? Aí ela não é salva. Agora, se não deu para batizar, ela salva. Porque ela não chegou o momento que no momento que você fala, Senhor, eu não quero me batizar, é a mesma coisa que está dizendo, eu não quero o Evangelho. Porque o Evangelho determina o batismo. Como Jesus foi. Entendeu a posição? Sim. É um complemento, é uma regra. É a mesma coisa de Santa Ceia. Sim. Né? A gente acredita que é uma doutrina da Assembleia de Deus, tem que participar. Agora, Simão, eu sei o pensamento, eu sei exatamente o pensamento. Eu só acho assim que é contraditório esse pensamento pelo fato de que se eu falo assim, tem que se batizar, então o batismo ele é uma condição para ser salvo. É uma condição. Então tem que se batizar, independente se teve condição ou não. Se o batismo é uma condição, estou colocando, se fosse para a gente elaborar, pensar nisso. Se acredita que não deu para se batizar e morreu sem se batizar, então o batismo não é essencial, né? É uma contradição de pensamento quando se apresenta isso. Então, assim, o que acontece? Rapaz, o que eu ia falar aqui? Que fugiu da mente? O batismo. Nossa, fugiu da mente. Mas a questão é que se o batismo é uma condição para se batizar, a gente está acrescentando à obra de Cristo mais alguma coisa. A obra de Cristo não é suficiente. Eu estou falando do pensamento bíblico. Eu sei muito bem o que pensa, né? Aí tem aquele ponto, quando Jesus estava crucificado, tinha 2 ladrões. Sim. E um deles se arrependeu ali e falou, Jesus, ainda lembra de mim, quando estiver no paraíso? E Jesus disse, ainda hoje tu estarás comigo. Então ali, ou ele era um crente desviado, foi batizado já, né? Já era batizado, ou ele foi salvo sem o batismo. Não, foi salvo sem batismo. Sim. Calma aí, amado. Vamos para não dar pano para manga. Você não confundiu. Eu não posso falar nada porque eu não conhecia ele. Para não dar pano para manga aqui, a questão, amados, é que a Bíblia ela não ensina que existe uma condição além de crer em Cristo para ser salvo. É o que eu disse. Sim. Então eu estou dizendo que não precisa se batizar, eu não disse isso em nenhum momento. Agora eu estou dizendo que o batismo não é necessário para ser salvo. O batismo é um ato que o salvo ele faz. Agora, e se não fizer, pode ser que tenha até mesmo um erro de compreensão. Eu não entendo que eu devo ser salvo. Tudo bem. Então vamos continuar ensinando. Se a pessoa morre sem ser batizada, será salva, porque creu em Cristo. Não é? Por exemplo, existem muitas outras ordenanças que nós temos no Evangelho que muitos de nós não cumprimos. Então, se a gente coloca assim, a gente está voltando à lei, que por observar as coisas você vai ser salvo. E é complicado quando a gente entra nessa questão. Por outro lado, a gente fala, então não importa ser salvo? Não é isso que a gente está dizendo. O que a gente está dizendo é que o batismo não é uma condição. Não é uma condição, que é o termo que o senhor conhece, é o sine qua non, né? Condition sine qua non. Não é isso, Ana? Conhece muito bem, né? Então, condição sem a qual não se discute. Olha só. Então, a questão eu estou dizendo que o batismo não é um elemento essencial. O batismo ele não é uma condição para ser salvo. Como, por exemplo, e se eu não participo de ceia? Se não participa de ceia, não quer dizer que você não é salvo. Agora, por que não quer participar? Por que você entende que não? Aí vem a instrução, né? Então a gente dizia assim, a pessoa não se batizou nas águas, ainda que ela creu em Cristo, ainda que ela professe o nome de Cristo, ela não vai ser salva? Não, a gente não pode afirmar isso pela Bíblia, tá certo? Então o que acontece aqui na verdade é que a condição para ser salvo é crer em Cristo. É lógico que o crer implica um monte de outras coisas, né? Implica isso.
Mas voltando aqui ao pecado. Da harpa. O da harpa. Acho que eu sempre cantei errado. Todos nós cantamos errado, é por isso que eu fiz essa provocação. Meus pecados, E é por isso que eu fiz essa provocação, é por isso que eu quis conferir na harpa, porque olha só como estão as coisas na nossa cabeça, Mas que sabe mesmo... sabe o que é bem essa mentalidade? Eu vou acrescentar algo aqui que é interessante. É que as pessoas colocam o S depois do U, porque ela não tem um pecado só, né? Ela tem várias vezes, então ela tem os pecados, ela quer acabar com tudo uma vez só. Não é... Ó, irmão, veja bem, na realidade, amados, preste atenção aqui, para a gente não dispersar muito. Na verdade, no fundo, é que nós falamos e reproduzimos sem conferir. E mesmo muitas vezes lendo, porque eu acredito que muitos de nós conhecem isso aí de fora e salteado, e canta com a bendita da harpa assim, aberta e olhando para ela, e continua falando, mesmo estando escrito lá. Então é algo a ser observado aqui nessa manhã, que a gente precisa, amados, ter atenção no escrito. Não é reproduzir, falando e ainda vendo, porque eu já me deparei, quando eu, sala de aula mesmo, teologia, falei, meu irmão, lê tal texto. E aí a pessoa abriu a Bíblia, estava lendo aqui, ó, olhando, só que falando o que estava na sua cabeça. Vocês acreditam, irmão? Eu falei, rapaz, amado, lê de novo. E a pessoa leu de novo, o errado, e ela estava lendo. Eu falei, amado, calma aí. Aí eu peguei, eu li, eu falei, não, você está falando daquilo que a sua mente está condicionada. Então, eu fiz isso intencionalmente. Eu já vi um pastor num culto do lar, inclusive na casa de uma pessoa que está aqui do meu lado, ele fala que ele já tem a Bíblia toda na cabeça. Ou seja, se ele leu alguma coisa errada ali, está tudo errado na cabeça dele. Uma sala de aula que não tem uma pessoa para criar esse motivo aqui, ninguém vai sorrir. Né? Olha que coisa interessante, amados. A Bíblia estando na cabeça não importa tanto assim, né? Ela tem que estar no coração, na vida e tal. E a nossa mente, ela precisa ser renovada, né? Quem confia na memória é fadado ao erro. Então, assim, esse negócio tem a Bíblia na cabeça, aí traz mais responsabilidade, então. Né? Então você sabe mais. Eu não sei onde está escrito aqui na Bíblia, mas tá. Assim, ai daquele que aumentaram Aí a pouco só não sei um versículo agora. daquele que aumentar, né? Isso, ou tirar, né? Ou então, tirar. assim, amado, o que acontece? Só para tentar resumir aqui. Então, a mensagem evangelística, ela tem que trazer esses aspectos. Que a pessoa, ela é pecadora, está perdida, que existe um Salvador, esse Salvador é Jesus, que o Evangelho é uma mensagem digna de confiança, que o Evangelho propõe uma reconciliação dessa pessoa com o próprio Deus, sem intermediários, ela não precisa de terceiros, de intercessores, a não ser Cristo. O Evangelho não é uma religião, primeiro que não é uma religião, segundo que não é uma religião de sacerdote, não é uma religião sacerdotal, onde nós precisamos de um intermediário para se chegar a Deus. O Evangelho é um reino de sacerdotes. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Apocalipse capítulo 1, verso número 6, eu acho. Deve ser isso aí, 6. Que diz que nós somos um reino de sacerdotes. Todo o discípulo de Jesus, todo cristão é um sacerdote. Ou seja, ele pode falar com Deus. Ele oferece, olha que coisa interessante, sacrifício por ele mesmo. Que sacrifício é esse? Aliás, não é que ele oferece, quer dizer, oferece, mas qual é o sentido? Não é que eu tenho alguma coisa para oferecer a Deus, de mim mesmo. Agora, qual é o sacrifício que eu ofereço a Deus? É o sacrifício de Cristo. Esse sacrifício que eu apresento a Deus quando vou me aproximar dele. Então, todo pecador diz assim, Senhor, eu me aproximo do Senhor em nome do Senhor Jesus. Esse é o sacrifício, é o fruto dos lábios, não é? Senhor, esse é o sacrifício. O que eu tenho para me aproximar diante de Ti? O que eu tenho para oferecer ao Senhor? Eu tenho Jesus. Esse é o sacrifício. Diz um salmo, não me recordo agora exatamente, o salmo diz assim, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Salmo 103. Vamos ver se a gente acha? Vamos ver aí. Porque agora a gente tem que conferir tudo. Não sei se é mais. Oh, que maravilha, que coisa boa, irmão. Vocês estão preocupados agora. Tudo batismo ainda. Oi? Tudo batismo. O senhor ainda quer perguntar? Tudo bem, vamos só ler aqui, aí o senhor pergunta. Não, professor. Não, né? Mas eu acho em 2 minutos.
Ou eu creio. Nossa, Eu creio. Aleluia. Então, enquanto a irmã vai achando, eu vou recitando ele, tá bom? Porque eu tenho a Bíblia na cabeça. Tem muita Sem dizer não. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Aí diz o salmista, São 116. 116, amada? Aí diz o salmista o seguinte: invocarei o nome do Senhor e beberei o cálice da salvação. 12 e 13, não é? 116, 12. Isso, 12 e 13. E 13 também. Então, Salmo 116, verso 12 e 13. Depois a senhora compartilha conosco como que a senhora consegue, assim mesmo não sabendo exatamente onde está, consegue manusear a Bíblia e achar. Compartilhe isso com a gente. Tá bom? Só você jogar no Google lá. Não acredito que esse é o método. Aqui, ó. Ah, meu Deus do céu. Aí, ó. Tecnologia em benefício do reino. Isso é bom. Foi salvo pelo Google, né? Antes era pro Bongo, agora é pro Google. Mas esse versículo que a pastora falou, o 14 é a resposta. Interessante, né? Sim. O livro não deixa a gente sem resposta. Não, tá aqui, é isso, mas olha que coisa interessante. Vamos ler então até o 14. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Que darei? O que eu posso fazer? Tem duas atitudes que eu posso fazer: tomar o cálice da salvação, né? Ou seja, aceitar essa salvação e invocar o nome do Senhor. Verso 14: pagarei os meus votos ao Senhor agora na presença de todo o seu povo. Mas o 14 já Sim, mas diz que a gente não tem nada para dar para Deus. sim, não é De isso. nós mesmos, né? Não. O que a gente pode dar? O quê? É aceitar a salvação e invocar Deus. É isso, irmão. O Davi disse assim: Senhor, eu entrego a Ti aquilo que das Tuas mãos eu recebi. O que eu posso dar a Deus? Só aquilo que Ele me deu, só aquilo que Ele recebeu. Eu não tenho nada para dar a Deus, a não ser aquilo que Ele me deu. E tudo que nós temos foi Deus que nos deu de alguma maneira. Já cantava o irmão Lázaro. Foi Deus. Foi Deus que me deu, foi Deus que me deu. Meu Deus do céu. Ô, amado, desculpa, você quer perguntar a respeito da vida? Porque você estava falando desse tema do batismo. Eu, por exemplo, fui batizado na católica. Sim. Quando fui para a católica, era criancinha, não sabia. Agora, quando fui para a evangélica, me batizaram sem eu ter nenhum estudo, nem a preparação, nem o ensino, o que é o batismo. Agora, depois falam que eu preciso saber o que é. Eu teria que ter estudado antes, saber tudo essas coisas do batismo. Aí eu vou fazer o seguinte: falar que tem uma mensagem, uma pregação, um sermão, e ele tem que trazer essas explicações, tá bom? Certo. Eu vou. Não, depois do intervalo é sério, senão eu passo aqui, mas eu vou responder isso aí. Mas o mais importante é que ele já está batizado, graças a Deus. Sim, mas acontece que eu não. Olha, Porque vai que você. quem me puxou para ser batizado, quem me falou mesmo, foi minha esposa. Porque eu não queria. Tanto é que quando estava lá, eu sumia direto dentro da igreja. Eu só ia mesmo, ia para casa tomar café. O dia do batismo, assim como. Não, na igreja, no culto. Ah, entendi. Eu estava no culto, o pastor falando, eu